Nicolau Maquiavel entendia algo que poucos têm coragem de admitir. O maior risco para quem quer crescer não está nos inimigos declarados. Está nas relações próximas, onde você baixa a guarda. Porque é ali que você se torna previsível. É ali que você fala demais. E é exatamente ali que você começa a perder poder, sem perceber. Se você quer crescer de verdade, tem uma coisa que precisa entender rápido. Você acredita que sua família quer o seu bem? Mas a verdade é que, muitas vezes, são justamente eles que te mantêm no mesmo lugar. Pensa comigo. Toda vez que você compartilha um plano grande demais, antes dele acontecer, algo estranho acontece. Ou você é desencorajado, ou alguém planta dúvida, ou simplesmente a energia muda. A conversa deixa de ser apoio e vira um tipo sutil de resistência. Não é explícito. Ninguém vai dizer, eu não quero que você cresça, mas vem disfarçado de frases como, cuidado para não se frustrar. Isso não é para todo mundo. Você sempre foi assim, porque agora seria diferente. Sem perceber, você começa a negociar com a sua própria ambição. Maquiavel diria, isso não é coincidência. As pessoas não reagem ao seu potencial. Elas reagem à ameaça que ele representa. Porque quando você muda, você quebra um acordo invisível. Você deixa de ser previsível. Deixa de ocupar o papel que sempre ocupou. E isso, dentro de uma família, é quase uma rebelião silenciosa. Agora vem a parte que poucos têm coragem de encarar. Quanto mais você explica sua evolução, mais você se enfraquece. Porque explicar é pedir validação. E quem ainda não chegou onde você quer chegar, não tem referência para validar o seu caminho. Então, o que eles fazem? Tentam te trazer de volta para o ponto onde eles se sentem confortáveis. Não porque te odeiam, mas porque precisam manter o mundo deles estável. E é aqui que a maioria das pessoas comete o erro mais caro da vida. Acreditam que transparência total é sinal de honestidade, quando na prática é uma entrega involuntária de poder. Você mostra seus planos, mostra suas dúvidas, mostra seus pontos fracos. E, sem perceber, você entrega o manual de como te parar. Agora presta atenção nisso. Não é sobre se afastar da sua família. É sobre entender o jogo emocional que existe dentro dela. Porque a partir do momento que você entende isso, você para de reagir e começa a se posicionar. E tudo começa com uma decisão silenciosa. Nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser explicado. E, principalmente, nem todo mundo precisa ter acesso à sua próxima versão. Porque existem informações que, quando reveladas cedo demais, não te aproximam do sucesso. Elas te puxam de volta. E a primeira delas é justamente aquela que você mais sente vontade de compartilhar. A primeira coisa que você precisa aprender a esconder são as suas ambições, seus planos, sua visão de futuro e, principalmente, a estratégia por trás disso. Porque no momento em que você fala antes da hora, você transforma algo poderoso em algo vulnerável. Nicolau Maquiavel já alertava. Aquilo que ainda está em construção não deve ser exposto. E existe um motivo simples e perigoso. Ideias são frágeis no início. Elas precisam de silêncio para crescer e de foco para executar, antes de qualquer validação externa. Mas quando você compartilha cedo demais, você quebra esse processo, porque as pessoas não enxergam o que você vê. Elas enxergam com base no passado que têm de você. Então, quando você diz que vai crescer, elas lembram de quem você foi. Quando você fala de um plano grande, elas medem isso com a versão antiga que conhecem. E é aí que nasce o veneno mais silencioso de todos. A dúvida plantada por quem você ama não é ataque direto. É um comentário, um olhar, uma reação morna. Mas isso já é o suficiente. Porque agora, não é mais só você contra o desafio. É você contra a dúvida que começou a carregar. E tem algo ainda mais sutil acontecendo aqui. Quando você fala demais dos seus planos, você sente uma falsa sensação de progresso, como se compartilhar fosse avançar. Mas não é. É só alívio emocional. Você troca a execução por validação, e isso te enfraquece. Pessoas fortes executam em silêncio. Pessoas frágeis anunciam antes de agir. Duro, sim, mas real. E aqui está a virada de chave. Não é sobre esconder por medo. É sobre proteger por estratégia. Nem todo mundo precisa saber onde você está indo. Porque nem todo mundo está preparado para ver você chegar lá.
Então, a partir de agora, guarda isso. Se ainda não está pronto, não fale. Se ainda não aconteceu, não mostre. Se ainda está crescendo, proteja. Deixe que o resultado fale por você, porque no jogo do poder, quem revela cedo demais, perde antes mesmo de começar. Existe um outro erro silencioso, que destrói mais relações do que qualquer discussão. Expor problemas do seu relacionamento. Quando você leva briga de casal para dentro da família, você não está buscando ajuda, você está criando lados, porque quem ouve não esquece. Mesmo que você perdoe, mesmo que vocês se resolvam, a imagem que você criou no outro permanece. E aos poucos, seu relacionamento deixa de ser seu, passa a ser influenciado, opinado, julgado. E o que era para ser um espaço de construção vira um campo de interferência. Relacionamento forte se resolve dentro, não em plateia. Outro ponto que quase ninguém percebe: suas novas crenças. Quando você começa a mudar sua mentalidade, crescer, evoluir, isso não é visto como crescimento. É visto como afastamento, como se você estivesse se achando ou traindo quem você era antes. E aí começa a pressão. Sutil no começo, mas constante, até você se sentir desconfortável por estar evoluindo. Por isso, muitas vezes, o mais inteligente não é confrontar, é simplesmente agir. Deixe que seus resultados expliquem sua mudança. Agora, algo extremamente sensível: dinheiro. No momento em que as pessoas sabem quanto você tem, você deixa de ser só você. Você vira referência, comparação e, em alguns casos, solução. Expectativas começam a surgir, cobranças silenciosas, pedidos indiretos. E se você não souber se posicionar, isso vira um peso constante. Prosperidade gosta de discrição. E tem um erro que parece inofensivo, mas muda completamente a forma como te enxergam. Expor demais seus erros do passado. Sim, todo mundo erra, mas nem todo erro precisa ser revisitado. Nem por você, nem pelos outros. Porque as pessoas não atualizam você tão rápido quanto você muda. Elas se apegam à imagem, e tudo que você expõe vira parte dessa memória. Nem toda verdade precisa ser compartilhada. Algumas precisam ser superadas em silêncio. E, por último, o mais estratégico de todos. Quando você percebe que está sendo manipulado, a reação natural é confrontar. Mas isso te faz perder vantagem, porque a partir do momento que o outro sabe que você percebeu, ele muda o jogo. Fica mais cuidadoso, mais sutil, mais difícil de ler. Quem entende o jogo, observa primeiro, ajusta depois e só age quando tem controle da situação. Agora percebe o padrão. Não é sobre se afastar da família. É sobre parar de se expor sem estratégia. Porque, no fim, quem controla o que revela, controla o próprio caminho. Se você entendeu tudo isso até aqui, talvez uma pergunta tenha começado a surgir na sua mente. Então eu tenho que me afastar de todo mundo? E a resposta é não. Esse é o erro que destrói muita gente. Porque não é sobre se isolar. É sobre parar de jogar o jogo de forma ingênua. Nicolau Maquiavel nunca ensinou as pessoas a se afastarem. Ele ensinou a enxergar. E quando você enxerga, tudo muda. Você para de reagir emocionalmente e começa a observar estrategicamente. Você começa a perceber quem te escuta de verdade e quem só te tolera enquanto você não muda. Quem te apoia e quem só se sente confortável quando você permanece o mesmo. E isso não precisa gerar conflito, porque a verdadeira mudança não é externa. Ela é silenciosa. É interna. É quando você continua presente, mas já não se expõe da mesma forma. Continua convivendo, mas com consciência. Continua falando, mas escolhendo melhor o que diz. Essa é a diferença entre alguém que vive no automático e alguém que entendeu o jogo. Porque antes você buscava validação. Agora você protege direção. Antes você explicava seus passos. Agora você executa. Antes você reagia ao que os outros pensavam. Agora você decide o que merece ser ouvido. E tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Quando você para de se expor, você começa a se fortalecer. Sua mente fica mais estável, suas decisões mais firmes, seu foco mais claro, porque você não está mais fragmentado em 1000 opiniões externas. Você volta a ter controle, e isso muda completamente sua presença.
As pessoas começam a perceber, mesmo sem você dizer nada, que tem algo diferente, mais firme, mais seguro, mais difícil de acessar. E isso, naturalmente, gera respeito. Não porque você impôs, mas porque você deixou de ser previsível. E aqui está a virada real. O problema nunca foi sua família. O problema foi a forma como você se posicionava dentro dela. Exposição demais, explicação demais, permissão demais. E quando você muda isso, o jogo muda, sem briga, sem anúncio, sem confronto, só com postura. Porque no fim, poder não é sobre controlar os outros, é sobre não se entregar sem perceber. E a partir do momento que você entende isso, você não precisa se afastar. Você só precisa se tornar menos acessível onde antes você era totalmente aberto e mais forte. Exatamente onde antes você era vulnerável demais. No fim, não é sobre esconder quem você é sobre parar de se entregar, sem perceber, porque enquanto você fala demais, explica demais e se expõe demais, você não está sendo verdadeiro. Você está sendo acessível demais para quem não deveria ter tanto acesso. E isso custa caro, custa sua paz, sua clareza e, muitas vezes, o seu próprio crescimento. A verdade é simples e desconfortável. Nem todo mundo que está perto está preparado para a sua próxima versão. E quanto antes você entender isso, menos você vai se frustrar tentando ser compreendido. Porque maturidade não é contar tudo. Maturidade é saber exatamente o que preservar. Nicolau Maquiavel já mostrava que no jogo do poder, quem se expõe sem estratégia se enfraquece sem perceber. Então guarda isso. Fale menos, observe mais e construa em silêncio. Deixe que os resultados expliquem o que você nunca precisou dizer. Porque no final, não é quem fala mais, é quem se posiciona melhor que vence. Se esse tipo de conteúdo fez sentido para você, é porque você já começou a enxergar além do óbvio. Aqui a gente fala de psicologia, comportamento, poder pessoal e coisas que a maioria só entende tarde demais. Então já se inscreve no canal, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir.